Fernanda Soares, a notícia falsa da exigência de biometria para continuar recebendo o Bolsa Família no Piauí, essa denúncia chegou quando? Assim, na verdade, todos os sites, muitos sites no YouTube hoje já tem, eu estava olhando até ontem à noite, e muitos já têm, assim, fazendo uma divulgação como se fosse já uma exigência do programa Bolsa Família, essa biometria. E muitas vezes esses influencers, eles fazem esses vídeos também para causar engajamento, enfim. Mas o importante é a gente estar divulgando em todos os meios de comunicação que não precisa os beneficiários estarem se deslocando aos CRAs para fazer biometria, porque essa notícia é falsa. As pessoas já estavam indo ao CRAs? Sim, muitas pessoas no Brasil inteiro, porque essa notícia falsa, essa fake news, ela está circulando no Brasil todo. Então, gente, o que nós estamos recomendando, hoje também eu já fiz outra entrevista, é que vocês realmente, quando tiverem dúvida, vocês procurem os canais oficiais do MDS, que é o Ministério do Desenvolvimento Social. Outra coisa também importante, toda vez que o MDS ele vai fazer alguma ação, vai precisar mobilizar a população, os beneficiários, ou eles mandam informes no próprio aplicativo do Bolsa Família, ou então no extrato bancário. No extrato, quando a pessoa vai receber o seu benefício, vem lá alguma mensagem falando de alguma novidade, alguma atualização. Então, sempre que você tiver alguma dúvida, procure os canais oficiais. Temos também o canal social, né, um canal que ele vai justamente estar divulgando todas essas, tirando dúvidas, divulgando informações, que é o telefone 121, onde você pode ligar e tirar suas dúvidas. A outra alternativa também que você tem para tirar suas dúvidas é procurar o próprio CRAS, porque lá tem os profissionais tanto do Cadastro Único, tem os profissionais do PAIF, né, assistentes sociais também, que pode estar tirando sua dúvida. Então, é isso. Você também evitar estar acessando links, né? Às vezes tem muitos golpes onde são enviados links pelo WhatsApp, às vezes até por telefone, pedindo dados sensíveis, que são dados pessoais. Você não deve fornecer esses dados. Não deve, porque toda a alteração que ocorre, que acontece em relação aos seus dados, no setor do Cadastro Único. Então, se você receber um link pelo WhatsApp solicitando seus dados, não forneça, porque provavelmente pode ser um golpe. Fernanda, mas me diga uma coisa, você acha que o estrago é grande com a informação falsa desse jeito? Com certeza, porque as pessoas ficam muito vulneráveis, né? Às vezes elas podem dar o CPF, o próprio NIS, né? O número de identificação social. Infelizmente, a gente sabe que não só com relação ao próprio Bolsa Família, mas existe vários golpes hoje. Se a gente realmente não tiver muito antenado, nós mesmos, né? Qualquer um de nós estamos vulneráveis a essa questão de acessar um link. Então, o que a gente tem que fazer realmente, antes de você acessar determinado link que é enviado para você, é realmente checar a veracidade, verificar se realmente aquilo dali procede. E no caso do programa Bolsa Família, não existe essa possibilidade de link. Se você precisar fazer alguma alteração no seu cadastro do programa Bolsa Família, que é o Cadastro Único, qual é o procedimento? Você deve se dirigir ao CRAS do seu território, porque no Brasil inteiro nos territórios tem os CRAs, né? Então você procura o CRAs mais próximo da sua casa e lá você vai procurar o seu Cadastro Único e fazer a atualização. Digamos que houve mudança no grupo familiar, faleceu alguém ou nasceu alguém, houve uma separação, qualquer mudança que tenha na estrutura familiar, no grupo familiar, procurar sempre estar atualizando. Ou então houve alguma mudança de endereço, ou houve alguma mudança também na questão da renda, ou a renda, às vezes a pessoa conseguiu um trabalho de carteira assinada, mudou a renda. Então, é uma exigência do programa você estar fazendo essas atualizações. E, inclusive, essas atualizações, se você não fizer até um prazo de 24 meses, você pode ter o
o seu cadastro cancelado. Então, sempre que houver alguma alteração, você mesmo já toma a iniciativa de procurar o setor do cadastro único para fazer essas atualizações. Por não, Fernanda, além dessa tentativa de golpe com a biometria, já tivemos também outras notícias falsas envolvendo o programa Bolsa Família, como é o caso de exigência de recadastramento imediato, né, solicitação de informações pessoais por telefone ou redes sociais e ainda os falsos aplicativos. A orientação de vocês do Serviço Social, qual é o primeiro indicativo de que aquele mecanismo ele é falso, pode ser um golpe, qual é? É como a gente colocou agora há pouco, né? Qualquer procedimento que fuja aos habitual, canais né? oficiais, que é como eu falei para você, como que o MDS, que é o Ministério do Desenvolvimento Social, se comunica com os beneficiários do Bolsa Família? Mandando mensagem ou pelo seu aplicativo do Bolsa Família ou então no extrato bancário. Para além dessas duas alternativas, que são diretamente, é um veículo que ele se comunica diretamente com o beneficiário. Existe também as redes sociais do Ministério do Desenvolvimento Social. A gente tem o Instagram, a gente também tem o YouTube, a gente também tem as páginas oficiais, sites oficiais do governo. E também, no caso, a gestão estadual, a gestão municipal, também trabalha através de seus profissionais, fazendo palestras, capacitações, divulgações, como a gente está fazendo aqui hoje, justamente para que a população ela se empodere dessa informação e não fique vulnerável a esses golpes, né, que acontecem diariamente. Agora, as pessoas que, porventura, caírem nesses golpes, como denunciar? Ela deve procurar a ouvidoria, né? Ela deve procurar também seus direitos. Nesse caso, já entra mesmo questão Ministério Público, né? Os direitos do cidadão, de um modo geral, né? Então, se você, porventura, cair nesse tipo de situação, é procurar os meios legais mesmo, que todo cidadão tem direito, né? O governo federal, desde o começo do ano, aliás, desde ainda o ano passado, tem falado da ampliação do Bolsa Família e tem investido na modernização do programa para torná-lo mais eficiente e seguro. Uhum. Diante disso, o que esperar do Bolsa Família para 2025? Olha, a gente tá fazendo muitas capacitações. A nossa equipe aqui no estado do Piauí é uma equipe não formada por vários profissionais, né? E a gente tem recebido muitas capacitações, inclusive em Brasília. A gente sempre está participando de seminários, de cursos. E o que tem sido bastante colocado para nós profissionais dos estados do Brasil é que a gente fortaleça um aspecto bem interessante, que são as condicionalidades do programa Bolsa Família. O que são condicionalidades? O programa Bolsa Família, muitas vezes as pessoas associam apenas a transferência de renda. O que é a transferência de renda? É justamente esse valor monetário que é creditado para aquela família. Porém, o programa Bolsa Família, ele também tem um viés que é justamente de estimular, de potencializar o acesso dessa família à proteção social. E como que acontece proteção social? São os direitos que aquele cidadão tem no âmbito de várias políticas públicas, né? Dentre elas, as principais, no caso das condicionalidades, é a saúde e a educação. Ou seja, para que a família continue recebendo o benefício, ela assume, naquele momento que ela ingressa no programa, algumas responsabilidades, alguns compromissos. Que compromissos são esses? Na educação, é a frequência escolar mínima. Então, para que aquela criança, aquele adolescente, aquela família continue recebendo benefício, é necessário que aquela criança ela permaneça na escola. Então, toda aquela frequência ela é registrada no sistema presença, que é o sistema do MEC, e tem uma interoperabilidade, que a gente chama, né, que é o cruzamento de dados entre os sistemas. E aí, quando aquela família ela tem um desempenho muito baixo na frequência escolar, a família vai ter repercussões no pagamento. Ela pode deixar, ela vai tendo avisos, alertas, ela podendo inclusive deixar até de receber o benefício, caso aquela infrequência não seja regularizada. E no caso da saúde, as condicionalidades, elas consistem em quê? Na vacinação,
acompanhamento de peso e medida, acompanhamento nutricional e acompanhamento também do pré-natal, realização do pré-natal pela gestante. Se a família não assume todas essas responsabilidades, ela vai ter prejuízo no pagamento daquele benefício. E esse tipo de repercussão, ele não tem a finalidade de penalizar a família, mas é um mecanismo que a política utiliza para que nós identificamos, nós profissionais da assistência social, para que a gente possa identificar as situações de risco e vulnerabilidade que podem estar ocorrendo a partir daquele descumprimento das condicionalidades. Por exemplo, muitas vezes, quando uma criança ela falta muito à escola, quando a gente vai fazer a busca ativa, a gente pode descobrir vários motivos. Um deles pode ser que aquela criança pode estar sofrendo abuso sexual, ou ela pode estar em trabalho infantil. Então, o descumprimento de condicionalidade é um mecanismo também que é utilizado para que a gente identifique essas situações que podem estar ocorrendo e que muitas vezes elas não são identificadas justamente porque são muito camufladas, mas no momento em que tem essa repercussão do benefício, a própria família termina nos procurando e a gente termina identificando o que tem por trás, por exemplo, daquela infrequência. Agora são 1h mais 20 minutos, 1h20, estamos conversando aqui ao vivo com a Fernanda Soares. Ela é coordenadora estadual do Bolsa Família no estado do Piauí, falando sobre o programa, que é um programa de benefícios para pessoas de baixa renda. Se você tem uma dúvida, quer fazer uma pergunta, pode já enviar a sua pergunta para o nosso WhatsApp 0869-9447-5082, 0869-9447-5082. Lembrando que o Bolsa Família, por ser um programa nacional, então o pessoal que está aí também no estado do Maranhão, tiver algum questionamento, os nossos amigos no Ceará também já podem estar compartilhando a sua participação. Aqui eu tenho uma dúvida de um ouvinte que diz assim: Fábio, minha irmã está com 3 meses sem receber o benefício do Bolsa Família. Ela não atualizou o cadastro, pode ser cancelado definitivo o benefício? Pergunta. A última vez que ela recebeu foi em outubro, mas o dinheiro sempre estava na conta, mas ela não conseguiu sacar durante esse período. Corre risco de ser cancelado? Certo, então, gente, assim, é muito importante, como eu estava falando para vocês, essa questão das condicionalidades, ela impacta no pagamento do benefício. Então, assim, quando você deixa de cumprir essas condicionalidades, que eu não sei se é exatamente o caso deles, estou só dando uma situação, um exemplo, né? Sim. Muitas vezes, o que acontece? Aquela família, digamos, tem uma criança, ela começa a faltar à escola, e aí tem os alertas. Então, ele inicia com alerta, depois ele vai para a suspensão, depois ele vai para o bloqueio, podendo chegar, inclusive, ao cancelamento do benefício. Então, o que é que você deve fazer quando começar, por exemplo, a suspender os pagamentos ou bloquear o pagamento? Porque tudo isso tem um período, uma periodicidade, não é uma coisa automática, como ele colocou. Passei 3 meses, não recebi o recurso. Então, gente, o que vocês têm que fazer é se direcionar ao seu CRAS de referência. Então, todo mundo, quando vai entrar no programa Bolsa Família, primeiramente você tem que fazer o cadastro único. Então, primeiro você vai lá no setor do cadastro único, normalmente fica no CRAS do município ou do seu bairro, e aí você leva toda a documentação e faz o cadastro único. A partir do cadastro único é que você vai poder ser inserido no Bolsa Família. Então, o que você deve fazer? Se você foi ao banco, você foi sacar seu dinheiro, ficou retido, procure o CRAS, porque lá no setor do cadastro único, os profissionais, eles têm acesso a vários sistemas, que o cadastro único, ele é o mundo. Então, dentro daquele sistema, a gente vai pegar o NIS, que é o seu número de identificação social, o código familiar, o seu CPF, e a gente vai fazer um diagnóstico, um mapeamento para identificar qual é o obstáculo, o que está acontecendo para o seu benefício estar suspenso. Aqui mais perguntas. Fábio, a minha irmã, ela é especial, ela tem benefício, né? Eu sou cuidadora dela. Gostaria de saber se eu tenho direito de receber também o Bolsa Família, ao ouvinte da cidade de Altos, no Piauí. Tem direito ou não? Certo. Então, gente, assim, a questão essa compatibilidade ou incompatibilidade do benefício de prestação continuada e o programa Bolsa Família. Então, assim, se você é apenas uma
uma pessoa de referência do seu irmão ou do seu sobrinho, você não entra no grupo familiar. Porque, assim, o programa Bolsa Família, ele é focado, como o próprio nome diz, na família. Por exemplo, digamos que você tem uma sobrinha, que ela é uma pessoa com deficiência, e ela não tem um curador, ela não tem uma tutora. Você pode ficar como representante dela no programa Bolsa Família, mas você não compõe a renda familiar dela. Um outro exemplo, digamos que você é coordenador de um abrigo, e lá naquele abrigo tem várias pessoas com deficiência. Você pode ser o representante legal daquelas pessoas, mas a sua renda não se mistura, ela não entra naquela composição. Então, é preciso a gente ver se ela mora, se você morar com essa pessoa, você divide renda com ela, então tudo vai fazer parte da mesma renda. Agora, se você é apenas uma responsável legal, sua renda não vai compor. Aqui mais perguntas. Quem recebe o seguro-defeso pode receber o Bolsa Família normal? Me explique, por favor. Certo. Gente, então assim, até algum tempo atrás, existia o período em que, por exemplo, você estava... O que é o seguro-defeso? É um período em que o pescador, ele não pode trabalhar, né? Então, por a questão de proteger a natureza. Então, como é que acontecia antigamente? Durante o período que você estava no seguro-defeso, se fosse, por exemplo, 4 meses, seu benefício do Bolsa Família era bloqueado. Não é que você fosse perder o Bolsa Família, mas durante o período que você estava recebendo o seguro-defeso, você ficava com ele suspenso. Aí terminava o seguro-defeso, aí você voltava a receber o Bolsa Família. Só que acabou. Agora você pode receber o seguro-defeso e o Bolsa Família. Não tem mais, ao mesmo tempo. Foi então não é impedimento. Não, antigamente a lei, ela fazia essa alternância. Então, durante o período que você estava no seguro-defeso, você não recebeu o Bolsa Família. Fernanda, aqui uma dúvida de muita gente que busca um trabalho formal, mas tem medo de perder o benefício, né? A pessoa, ela pode continuar recebendo o Bolsa Família e ter a carteira assinada? Sim, pode, pessoal, mas a gente tem que ver algumas regrinhas. A nova lei do programa Bolsa Família, quem tiver curiosidade, é a Lei 14.601 de 2023, quem tiver, assim, vontade, eu quero saber tudo Bolsa Família, vai lá na Lei 14.601 que você vai ver tudo. Mas, lá nessa lei, ela aperfeiçoou um dispositivo que já existia, mas ela qualificou mais, que é regra de proteção. Desculpa, é regra de proteção. Sim. Então, gente, o que é a regra de proteção? A regra de proteção é um dispositivo que ele veio justamente para estimular as pessoas a conseguir seu trabalho, a ter a sua carteira assinada e não ter nenhum prejuízo com o programa Bolsa Família. Como que consiste isso? Então, digamos que você está dentro do programa Bolsa Família, você procurando trabalho, né, emprego, você consegue entrar no mercado de trabalho com carteira assinada. Qual vai ser o diferencial para você se manter no programa Bolsa Família ou você sair do programa Bolsa Família? Se essa renda que você conseguiu, né, digamos, você conseguiu um trabalho no comércio, como recepcionista, qual é a conta que você vai ter que fazer? Você vai somar a renda de todo mundo da família e dividir pelo número de membros, certo? Então, digamos, tem a sua renda da sua esposa e você tem 6 filhos. Aí, quando você fizer essa divisão, tem que dar igual ou inferior a meio salário mínimo. Se essa renda ficar igual ou inferior a meio salário mínimo, você vai continuar no Bolsa Família, porém, você vai ter uma redução de 50%, certo? E esse valor você pode ficar recebendo até 24 meses. Então, o que acontece muitas vezes? As pessoas às vezes chegam para a gente e falam assim, olha, não sei por que o meu benefício é o 50%. Porque, às vezes, uma pessoa se aposentou, ou alguém ganhou uma pensão, ou alguém arrumou um trabalho formal. Então, se o seu dinheiro é reduzir 50% do Bolsa Família, provavelmente vai ser por conta da regra de proteção. Aqui as últimas perguntas.
Minha filha estuda em outro município, quero colocar ela no meu cadastro. Tem alguma coisa a ver porque ela estuda em outra cidade? Eu moro em Alto Longar, diz aqui a ouvinte. Certo, gente, não tem problema, certo? Isso aí também entra na questão lá que a gente tinha falado das condicionalidades do programa Bolsa Família. Então, o MEC, né, que é o Ministério da Educação, ele tem o sistema presença em todos os estados, todos os municípios, certo, do Brasil. Então, o que você tem que fazer, você informa lá no seu cadastro único que a sua filha estuda em outra cidade, mas ela vai continuar fazendo parte do seu cadastro, certo? Mesmo que, por exemplo, Teresina e Timon, às vezes a criança adolescente ela está estudando em Timon, mas ela está compondo ainda, ela mora, porque no cadastro você tem que fazer parte realmente do grupo familiar, de fato, está habitando. E aí, quando é informado essa questão de que ela estuda em outra escola, é identificada através do sistema presença que ela também faz parte do grupo familiar. Tá certo, infelizmente nosso tempo está bem avançado, são muitas as questões, não dá para atender todo mundo. Eu gostaria de deixar o espaço aqui para a Fernanda, as suas considerações aí para o nosso amigo e amiga beneficiário do Bolsa Família. Certo, então, gente, dizer que essa política, assim, é uma política maravilhosa, eu sou apaixonada por ela, porque ela vai muito além da transferência de renda. A gente sabe que hoje, assim, depois dos 20 anos do Bolsa Família, muitas pessoas, elas romperam o ciclo intergeracional da pobreza, graças ao programa, porque conseguiram ficar na escola, fazer o ensino médio, fazer a faculdade, se formar, e hoje essas pessoas estão aí, são professores, são pesquisadores, são empresários, são políticos, pessoas que vieram do Bolsa Família. Então, o Bolsa Família vai muito além do benefício que você recebe, ele transforma vidas e gerações. TV Campus 7.